procura de paz vaguei. Procurei paz no mundo, mas não encontrei. Vivia triste na escuridão, aflito, sem luz, sem paz no coração. Vaguei pelo mundo, mas não encontrei paz para o meu coração. Nesse mundo frio e triste, eu vivia mergulhado, quando ouvi uma voz me chamando pra me livrar do pecado. A voz era de Jesus, a quem eu me entreguei. Vivia cansado e sem paz, mas agora encontrei paz em Jesus, ao seu lado sempre estou. E agora sou feliz, porque Jesus por amor me salvou. Longe de Jesus andava, quando alcançou-me o seu grande amor. Tenho gozo noite e dia, sinto o perfume do meu Salvador. Ele é meu benfeitor e meu amigo leal. Ele é o meu guarda fiel e me protege do mal. Lá no céu intercede por mim, pelo seu tão grande amor. E agora sigo meu mestre, Jesus, que é o meu Salvador. Meus amados e queridos irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio. Louvamos a Deus por você que nos faz companhia em mais esse dia, você que está sintonizado conosco. Deus continue te abençoando, renovando em seu coração o apetite pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para continuarmos a nossa viagem através da Bíblia Sagrada, livro por livro, capítulo por capítulo. E a nossa leitura de hoje é Isaías, capítulo de número 5. Se você puder, abra sua Bíblia para mais uma vez lermos a palavra do Senhor. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar. Muito bem, meus amados irmãos, Isaías, capítulo de número 5, vamos à leitura do texto sagrado. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha,
em um outeiro fértil. Verso 2: E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 3: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Verso 4: Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Verso de número 5: Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. Verso 6: E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Verso 7: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Verso 8: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Verso 9: Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: Em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até grandes e excelentes sem moradores. Verso 10: E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Verso 11: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Verso 12: Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Verso 13: Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Verso 14: Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e aos que entre eles folgavam, a ela desceram. Verso 15: Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Verso 16: Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Verso 17: Então os cordeiros se pascerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Verso 18: Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Verso 19: E dizem: Apresse-se, acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Verso 20: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Verso 21: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Verso 22:
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Verso 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Verso 24. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Verso 25. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Verso 26. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente. Verso 27. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Verso 28. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. Verso 29. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. Verso 30. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Mas as palavras de Cristo permanecem eternamente. Neste mundo há falsidade e amizades lisonjeiras, mas as palavras de Cristo são fiéis e verdadeiras. Crede agora em Jesus Cristo, sim, de todo o coração, pois só Ele é o caminho que conduz à salvação, pois só Ele é o caminho que conduz à salvação. Crede agora em Jesus Cristo, sim, de todo o coração. Amai a Deus sobre tudo e ao próximo também. São as ordens de Jesus, porque quer o nosso bem. Vigiai também orai, não se turbe o coração. Crede em Deus e em mim também, e tereis consolação. Crede agora em Jesus Cristo, sim, de todo o coração, pois só Ele é o caminho que conduz à salvação, pois só Ele é o caminho. Louvado seja o precioso nome do Senhor, queridos irmãos. Este é o programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. Um abraço aos diretores desta rádio, Presbítero Jones, também o companheiro pastor Parreira. Deus abençoe vocês.
que estão aí com esta grande obra, levando a palavra de Deus aí pelo mundo afora, através desta rádio, da web rádio JF Gospel. Muito bem, meus queridos, nós terminamos a leitura aqui do capítulo 5 do profeta Isaías, e para a nossa reflexão nesse dia, eu quero ler com você novamente o verso de número 7, que nos diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. É Ele quem me traz as bênçãos do perdão, é Ele quem me traz gozo, paz e salvação, que é fonte sem igual e grandioso amor, com sangue me lavou o meu bondoso Salvador. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo, Deus fala de seu povo comparando-o a uma vinha, da qual Deus havia cuidado com muito zelo, esperando que ela viesse a produzir bons e doces frutas, boas e doces uvas, porém, os frutos que essa vinha deu eram amargos, ou seja, ao invés de Israel produzir os doces frutos da obediência a Deus e da bondade para com os outros, Israel produziu frutos amargos, o fruto da desobediência ao Senhor e o fruto amargo de todo tipo de pecado social, de opressão e assim por diante. Deus, então, meus amados, decreta a vinda do juízo sobre os terríveis pecadores de seu povo em forma de 7 ais, pronunciados aqui através do profeta Isaías. Vamos meditar aqui rapidamente sobre esses 7 ais que Deus pronuncia contra Israel através aqui do profeta Isaías. Primeiro, no versículo 8, o profeta expressa: ai dos egoístas, daqueles que queriam fazer tudo apenas para o benefício e enriquecimento próprio. Queriam apenas pensar em si mesmos e não estavam nem aí para o próximo, para os outros. Queriam acumular mais e mais riquezas e propriedades. Amados irmãos, o crente em Jesus não pode pensar apenas em si mesmo. O crente em Jesus não pode ser egoísta. O segundo maior mandamento da lei moral de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Jesus confirmou esse mandamento lá em Mateus 22 e 39. Assim, nós precisamos também pensar no bem-estar dos outros e não apenas em nós mesmos e no bem daqueles que estão conosco. Em segundo lugar, o segundo ai pronunciado aqui no versículo 11, repetido no versículo 22, contra a bebida alcoólica. Ai dos viciados em bebida alcoólica. Deus é tão enfático contra esse tipo de pecado que fala por 2 vezes contra esse vício, conforme relemos nos versos 11 e 22. Queridos irmãos e ouvintes, o cristão não pode se envolver com bebidas inebriantes, nem mesmo beber socialmente, como muitos alegam que bebem e acham que não tem nada a ver. Todo alcoólatra começa bebendo apenas um pouquinho de vez em quando. E nós temos a exortação da palavra de Deus em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. O terceiro ai
que foi pronunciado pelo profeta está no versículo 20, e esse ai é contra a inversão de valores. O profeta diz que ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Ai dos que defendem e promovem a inversão de valores. Meus queridos, infelizmente é o que está em voga no mundo atual. Até mesmo muitas autoridades e a maioria dos meios de comunicação promovem a inversão de valores, promovem, aprovam aquilo que é errado aos olhos de Deus e ataca os cristãos por não aceitarem aquilo que propagam ser bom. Defendem a prática do aborto, do homossexualismo, do sexo fora do casamento e assim por diante. E os verdadeiros cristãos são então taxados de fanáticos, extremistas, fundamentalistas, etc., por não concordarem com tais práticas, pois as mesmas são condenadas abertamente por Deus em sua palavra. Sim, amados irmãos, Deus chamou a igreja para ser voz profética na terra, voz profética da verdade. E em meio a este mundo de trevas, nós não podemos nos calar, devemos denunciar o pecado, custe-nos o que custar. O quarto ai que o profeta pronuncia está no versículo 21, ai dos soberbos e orgulhosos. Meus queridos, Deus detesta a soberba, Ele resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Bendito seja o Senhor. Tiago 4, versículo 6. Meus queridos, o soberbo vive a ponto de cultuar a si mesmo. Gosta de contar vantagens, tudo seu é melhor do que o dos outros, e assim por diante. Que Deus nos guarde da soberba. Em quinto lugar, o quinto ai pronunciado no versículo 18 é sobre aqueles que promovem o pecado. Ai dos que promovem, incentiva a prática do pecado. Jesus nos preveniu de que antes de sua vinda, o pecado iria se multiplicar. Mateus 24, 13. Estamos testemunhando isso nos dias atuais. O pecado tem se multiplicado assustadoramente. O diabo tem usado seus instrumentos para promover a prática do erro. Ele usa a educação moderna e materialista, as mídias sociais, usa pessoas influentes na sociedade. Dentre seus instrumentos estão os produtores de filmes e novelas recheados de pornografia, violência, vícios, etc. Meus amados irmãos e ouvintes, o crente não pode concordar com práticas pecaminosas, muito menos praticá-las ou disseminá-las. Que Deus nos guarde de sermos instrumentos do inimigo para aprovar e disseminar o pecado, aquilo que Deus reprova. O sexto ai está pronunciado pelo profeta no versículo 23 contra os que torcem a justiça. Ai dos que torcem a justiça. Infelizmente, temos visto a justiça sendo ultrajada nos dias atuais. Em nosso país, por exemplo, há muito tempo que a justiça deixou de ser cega. Ela atua de olhos bem abertos, discriminando, inocentando corruptos e, por outro lado, condenando às pressas, sem o devido processo legal ser cumprido, pessoas que cometem delitos leves, condenam essas pessoas a pesadas e desproporcionais penas. É isso que temos visto, infelizmente, na nossa Suprema Justiça brasileira. Mas nós, amados irmãos, que vivemos na presença de Deus, que servimos ao Senhor, continuemos a ter fome e sede de justiça, pois Jesus disse que estes são bem-aventurados e eles serão fartos. Então,
Meus amados, continuemos a orar sem cessar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que Deus possa libertar a nossa nação. Amados irmãos, detestemos e condenemos o pecado em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É o que Deus espera de cada um de nós. Jesus está chamando, aceita do mestre o regalo. Meus amados irmãos, chegou o precioso momento da oração. Convido você a orar comigo neste momento. Senhor meu Deus, quero te glorificar, quero te exaltar, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui na tua presença neste dia. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra que tem falado ao nosso coração. Senhor Deus, ajuda-nos a estarmos com o nosso coração em sintonia com o teu, Pai. Que nós venhamos aprovar aquilo que o Senhor aprova, mas abominar e detestar aquilo que aos teus olhos é pecado e mal. Que nós possamos, Senhor, sermos sal e luz e testemunhas do Senhor neste mundo. É o que nós te rogamos tua graça, tua força e teu poder, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso programa e mais esse dia. Desejo que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Eu aguardo você amanhã, claro, mais uma vez, para nós prosseguirmos aqui a nossa viagem pelo livro do profeta Isaías. E amanhã estaremos lendo Isaías, capítulo de número 6, onde leremos a chamada oficial do profeta Isaías para o ministério profético. Amém? Continue divulgando a nossa programação, continue compartilhando as nossas leituras e mensagens e vamos ganhar almas para Jesus. Um abraço e até amanhã, na paz do Senhor.
ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará.